Quero compartilhar com vocês um pouco como é que foi, ou como é que eu vivi essa história, como é que eu estou vivendo essa trajetória aí desde o início, como é que as coisas foram acontecendo, porque, na verdade, a gente passou por fases que não foi só lesões bucais relacionadas ou produzidas diretamente pela Covid, mas também um monte de situações bucais que acabaram acontecendo relacionadas aos problemas que foram provocados no atendimento odontológico dos pacientes. Então, nós passamos por várias fases nesse processo todo. É como fosse um filme, né? A gente viu os capítulos sendo desenvolvidos, capítulos acontecendo, e eles não acabaram ainda. A gente ainda está em algum momento dessa minissérie que ainda vai ter desdobramentos, que a gente não sabe quais serão os próximos capítulos, os próximos desdobramentos. Mas pelo tempo que isso já transcorreu, a gente tem uma ideia, olhando para trás, de tudo que aconteceu e de tudo que passou, o que já nos dá um embasamento interessante para a gente conversar a respeito do assunto e discutir possibilidades para esses pacientes. Porque toda semana tem coisas novas acontecendo referente às alterações bucais desses pacientes. A gente pode dividir isso aí em alguns momentos, né? Aquelas lesões que a gente esperava que fossem acontecer relacionadas à Covid e aquelas lesões que vão ser ou estão sendo consequências do tratamento desses pacientes. Então, eu vou começar essa história de hoje contando um pouco do passado, porque eu vivi um pouco da chegada também da questão da AIDS. E quando a AIDS chegou e começou a ser uma preocupação, cirurgião-dentista, existia uma questão muito diferente nessa história, que era a questão do contágio. Porque não era um vírus respiratório que nem é o coronavírus. E por não ser um vírus respiratório, as medidas de proteção, elas eram determinadas e você sabia que a possibilidade de você contrair a doença, de você se contaminar no consultório, no início tinha muito medo, a gente pensava se poderia pegar AIDS pela saliva ou não, mas isso logo foi superado. Você sabe que você tem o vírus na saliva, você tem teste para detectar HIV através da saliva, mas essa não é uma forma de contágio. E aí, logo depois, na evolução desse processo, a gente começou a perceber aquilo que a gente está vivendo hoje, assim, poxa, essa é uma doença que provoca outras doenças, ou essa é uma doença que interfere no curso de outras doenças. Houve toda uma preocupação em você identificar as lesões e o que se viu naquele momento, assim, lá quando a gente estava falando do HIV. Que você não tinha, na verdade, patologias novas. Você tinha algumas patologias que se manifestavam com mais frequência relacionadas à contaminação do HIV. E você tinha lesões bem conhecidas, mas que mudavam o seu comportamento, ou que mudavam um pouco a sua manifestação clínica. E foi aí que a coisa começou a andar, começou a se estudar e a entender o processo relacionado ao HIV. Quando veio agora a questão da Covid-19, aconteceu uma situação muito semelhante, assim, de você ficar preocupado ou ver que esses pacientes começaram a ter alterações bucais. E a primeira tendência no início foi justamente descrever essas alterações bucais como manifestações da Covid-19. E olha que interessante, porque você sempre pensa, se essa doença, ou qualquer uma delas, algo novo que está aparecendo no cenário, se você vai ter manifestação que seja prodrômica. O que é um sinal prodrômico de uma doença? É um sinal que antecede ou que precede o aparecimento da patologia. E você ter sinais prodrômicos sempre é muito importante, porque você consegue ter essa avaliação antecipada, né? Você sabe o que vai acontecer, você sabe que a doença está vindo. Um exemplo clássico para a gente é o herpes, né? Quando começa a fase da coceirinha, do prurido, é a fase prodrômica, você sabe que em algumas horas você vai evoluir para a formação de vesículas. E se você aborda a patologia nessa fase prodrômica, os seus resultados terapêuticos, eles são melhores, eles são mais efetivos.
Você consegue curar o paciente em menos tempo. Tem uma outra doença viral, que essas odontopediatras conhecem bastante, que estava praticamente extinta do Brasil, que voltou a ter surtos, que é o sarampo, que também pode ter a sua primeira manifestação dentro da boca, que é o aparecimento daqueles pontinhos brancos com halos eritematosos. Normalmente, eles são amplamente distribuídos na mucosa jugal, que é o chamado sinal de Koplik. E aí, então, assim, vem essa questão. Será que na Covid-19, essas manifestações bucais, elas são novas, específicas da doença? Segunda questão, será que essas manifestações bucais, elas são capazes de caracterizar a doença? E aí tem um outro conceito interessante, que é o sinal patognomônio, né? Aquele sinal que permite o diagnóstico conclusivo de alguma patologia. Mas não se trata nem disso. Não se trata nem necessariamente que você tivesse um sinal patognomônio na boca para a Covid-19, mas que você tivesse sinais e sintomas que possibilitassem o diagnóstico, talvez precoce, inclusive, talvez antes das outras manifestações dessa doença viral. Tá bom. Então, o que foi acontecendo? Bom, à medida que os casos foram evoluindo, foram surgindo casos, os colegas que estavam já vendo esses pacientes e fazendo esses atendimentos se preocuparam em fazer esses registros. E, no primeiro momento, o dentista não estava inserido nessa história, né? Porque o dentista ele vai ser inserido nesse contexto quando você começa a ter pacientes que estão internados em UTI com necessidades bucais e você tem dentistas nesses hospitais, o que nem sempre acontece, ou pacientes que tiveram a doença e aí estão apresentando alguma alteração de boca, alguma doença bucal que precisam de tratamento. Nesse meio tempo, esses casos acabaram sendo documentados, fotografados e tal, e saiu um trabalho de um grupo de pesquisadores lá da Espanha com muitas fotos de lesões dermatológicas. E dentro desse trabalho de lesões dermatológicas, apareceram muitas lesões bucais que também foram fotografadas e diagnosticadas. Mas então, qual é o resumo da história? Assim, o resumo da história é que, assim como aconteceu quando o HIV se tornou uma doença amplamente distribuída, amplamente conhecida, a gente passou por esse momento de, primeiro, reconhecer se a Covid-19 tinha doenças novas, alterações novas, diferentes na boca, se ela tinha alterações que pudessem ser consideradas patognomônias, que possibilitassem o diagnóstico da doença, e também se tinha alterações que fossem prodrômicas, sinais que antecedessem o aparecimento da doença. E por que é natural você pensar em tudo isso? Porque como isso é uma doença viral, as doenças virais, assim, não tem invenção dos processos biológicos, né? As coisas mais ou menos se repetem. O que o vírus faz? Todo o vírus faz. Ele entra para dentro da célula hospedeira para duplicar lá dentro. Bom, aí ele causa aquela doença que é a habilidade dele. Mas não é esse o objetivo. O objetivo do vírus é entrar para dentro da célula hospedeira, usar o aparato de síntese proteica dessa célula para replicar novas partículas virais. E enquanto isso está acontecendo, é que você pode ter essas manifestações. E isso é o que normalmente acontece no período de incubação. É quando o vírus está entrando para dentro de várias células e está fazendo essa replicação de novos caras iguais a ele. Até que essas células explodem, essas partículas virais são liberadas de dentro da célula, e aí então você tem a infecção viral acontecendo. E nesse meio tempo, então, é que você busca esses sinais ou sintomas que podem te dar a dica, que podem ser a pista para que você vai ter a doença, né? E você antecipa essa manifestação. Acontece que com o andar da carruagem, né, com o passar do tempo, e esse tempo nem é tanto assim, né? Parece que a gente está vivendo essa pandemia há 200 anos, né? Mas faz um ano e um pouquinho só que isso começou. Então, se a gente pensar claramente em tempo de ciência, o nosso tempo de conhecimento dessa patologia, ele é muito recente, ele é muito curto.
Tem doenças aí que a gente tem elas descritas lá pelos egípcios. Então, elas têm 3.000 anos de conhecimento de estudo, né? E essa a gente tem 1 ano e um pouquinho só. E aí, o que acabou, depois, então, desse período de 1 ano e um pouquinho de acompanhamento dos casos e depuração, que a gente acaba percebendo é que você não tem doenças novas, alterações novas relacionadas à Covid-19 acontecendo na boca. Assim como acontecia no HIV, você tem um monte de patologias que você já conhece e que estão relacionadas ao Covid, porque ele interfere no mecanismo de defesa do corpo, de maneira que ele cria uma grande frente de resposta imunológica. E aí você vai ter outras situações que vão concorrer com ele, que podem desenvolver. Então, vê bem, o que você tem que estar atento? Né? Tem que estar atento a conhecer as patologias bucais de uma maneira geral, que seu paciente pode apresentar, e o manejo delas, ele não vai ser propriamente diferente daquele manejo tradicional que a gente está acostumado. Mas você precisa saber que, sim, você pode ter surpresas no transcurso, na evolução do caso, no sentido de que ser um pouco mais difícil resolver as situações, ser um pouco mais difícil resolver as situações clínicas, tá? Vamos ver umas figurinhas aqui. Então, tem até na quitanda, já tem gente oferecendo proteção, oferecendo solução para a doença, né? Então, cara, isso é um quadro, assim, que tem 1,5 m de altura, colocado na calçada, na frente de uma fruteira, desconto em quase tudo, frutas anti-Covid. Então, até isso já está aparecendo, né? Ou seja, tem ofertas de frutas anti-Covid. Mas, assim, isso não deixa de ter um fundo interessante nessa história, né, pessoal? Porque você sabe, em todas essas situações, se você tem um sistema imunológico que está mais competente, que está bem, com capacidade reacional boa, talvez você passe muito melhor pela doença, talvez você nem pegue a doença. Então, não deixa de ter, assim, uma questão interessante nisso aí, que é você manter o sistema imunológico bom, num bom patamar de competência, e nesse caso, a alimentação é muito importante para a manutenção do sistema imunológico. Mas vê bem, então, seguindo aí na nossa história, quando começou essa parada, quando a gente começou a fazer esses atendimentos no início lá da pandemia, a primeira situação que se criou para nós foi essa modificação radical na forma da gente atender. Então, no início, a gente tinha protocolos muito mais rigorosos a respeito de aerossol, né? O paciente, às vezes, você nem precisava usar aerossol, bastava que uma pessoa tivesse entrado na sala sem que ela estivesse necessariamente contaminada pela Covid, todas as superfícies daquela sala eram limpas, mesmo que você não tivesse feito produção de aerossol. E aí isso foi evoluindo no conhecimento, mas a gente passou a usar todo esse aparato. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui está a doutora Lúcia Klein, que trabalha comigo, é minha colega, só que ela é endodontista. Então, é para mostrar os 2 aventais que a gente está utilizando, né? Um avental impermeável, que é literalmente de plástico, para quando vai ter exposição aos fluidos, e aquele avental mais levezinho, o branco, que a doutora Lúcia está usando ali, de TNT, para cada um dos pacientes, né? Então, isso é uma coisa que passou a onerar bastante no nosso atendimento. A máscara com filtro não, né? A N95, que no início até tinha aquelas com filtro, depois elas foram desaconselhadas, né? Que ela não deve ter filtro. Óculos de proteção, o face shield, gorro, enfim, todo um aparato muito rigoroso, um conteúdo muito grande de biossegurança, justamente por causa daquela diferença que nós comentávamos, que lá na HIV você tinha uma forma de transmissão muito específica e que na Covid-19, como é um vírus respiratório, você tem essa transmissão pelo ar, você precisa se proteger de uma forma completamente diferente. Qual foi a primeira coisa que nós experimentamos no atendimento? Muitos dentistas tiveram que parar de atender por algum tempo. Dependendo do lugar do Brasil, foi mais tempo, em outros lugares foi menos tempo, mas houve um período em que os pacientes ficaram sem assistência odontológica, e isso variou de cidade para cidade, de estado para estado, de lugar para lugar. No nosso contexto aqui, houve um agravamento de situações clínicas de odontologia. Então, o que a gente começou a fazer no início, quando retomou o atendimento, literalmente foi apagar incêndio.
Eram casos, normalmente, de infecções odontogênicas. A maioria das situações eram pacientes que estavam em tratamento endodôntico, e por isso na foto ali eu estou com a minha colega endodontista, e esses casos agudizaram. Dentes que estavam no transcurso de PQM, de limpeza de canal, e os pacientes passaram a fazer infecções odontogênicas complexas. Casos que nós não víamos mais há muito tempo. Abscessos grandes, casos que alguns anos atrás se via com mais frequência, mas que atualmente, né, no contexto atual, eles haviam desaparecido dos consultórios odontológicos. Né? Você tem que fazer drenagens de abscesso extra-oral, extra-bucal. E isso foi uma realidade por algum tempo. Casos grandes, casos, por exemplo, como esse aqui, que a gente vai ver. Então, está a história toda do paciente lá, um abscesso submandibular grande, vê que ele não está conseguindo nem barbear a região ali por causa do tamanho do abscesso, parece que ele tem 2 mentos aqui, a foto está assim numa visão de 3/4 da face do paciente, e aí a radiografia periapical mostra ali um molar inferior com uma extensa cárie proximal, então é óbvio que esse dente aí está necrosado. Então, feita a drenagem extrabucal, feita a exodontia do dente. Num primeiro momento, a gente teve lesões odontogênicas, que elas não são consequência da Covid-19, mas elas foram resultado da pandemia por si. Então, não foi o vírus que trouxe o agravamento desses quadros, mas foi todo o contexto da pandemia que a gente viveu, que acabou fazendo com que esses casos voltassem a aparecer no consultório. Me parece que agora essa é uma situação que ela já está equilibrada, e a gente não tem visto novamente a agudização desses casos intensos, né, de evolução aí de infecções odontogênicas complexas por pacientes que não tiveram atendimento durante a pandemia ou que tiveram os seus atendimentos interrompidos. Assim como você vê casos como dessa outra jovem aqui, que também era um caso que estava em tratamento endodôntico. Você vê lá, aí o dente já está aberto, o dente já foi aberto, né? O dente que estava em PQM, estava na fase de limpeza de canal lá, e aí passou 1 mês, passou 2, passou 3, aquela endodontia não continuou, e ela acabou fazendo esse abscesso intenso, forte, né? E se a gente olha só o aspecto da face aqui, né? Lembra até a actinomicose, né? Aquela história de múltiplas fístulas cutâneas, que uma vai cicatrizando e outra vai abrindo. Mas, gente, esse aí tá a causa odontogênica ali de uma maneira muito evidente. Mas isso aí, lá no início da pandemia, assim, a gente ainda achava que o troço ia ser rápido, né? Que a gente não ia ter tanto tempo assim, que essa doença não ia ser tão terrível. Vinha a dúvida, sempre vinha a dúvida. Poxa, será que essa paciente... Isso não é uma complicação da Covid? Porque aí você investiga o paciente, ela não tem outros sintomas. Mas até a respeito dos sintomas, justamente aquela fase que nós conversávamos no início, onde você estava buscando sinais prodrômicos e sinais patognomônicos, será que é realmente de origem odontogênica ou será que isso não agudizou por causa da Covid? Mas não é. As coisas, elas seguiam o seu curso natural, né? Elas seguiam a sua história de infecção odontogênica complexa acontecendo no contexto diferente, mas a infecção odontogênica complexa por si, sem nada de diferente na sua evolução. Aí, nesse momento, o paciente que tinha Covid-19, ele ainda não estava chegando para a gente atender. Ou ele não estava chegando, assim, na nossa realidade profissional, né? A gente estava com medo de todo mundo, ainda está, né? Apesar de agora a gente estar vacinado, a gente segue com medo das alterações, né? Então, você tem que continuar atento com tudo que está acontecendo. Mas essa ainda não era, assim, o universo dos pacientes. E aí, nesse meio tempo, que saiu esse artigo, que é muito interessante, que trazia, que na verdade ele é como um grande atlas, né? Que trazia essa classificação de lesões cutâneas, é um artigo que foi publicado lá na Espanha, e que era basicamente um álbum de figurinhas, assim, porque ele trazia muitas imagens, mas, assim, uma dificuldade um pouco maior na questão do diagnóstico dessas alterações. E aí, então, você encontra muitas fotos de lesões intrabucais dentro desses 375 casos, mas nesse momento aqui, tudo que se via
era atribuído como manifestação da Covid. E depois, então, o segundo passo aqui foi você perceber que nem tudo é manifestação da Covid, que são patologias que a gente já conhece que estão acontecendo associadas com a Covid-19. Da mesma maneira, como nós comentávamos no início da conversa, que aconteceu com o HIV, que aconteceu com a AIDS. Então, você via aquelas alterações bucais do paciente HIV e daqui a pouco você passou a se dar conta que você conhece aquelas patologias. Elas só estão acontecendo associadas com essa outra doença e aqui isso acaba se repetindo. Então, se você observar a imagem de baixo aqui, você vê uma paciente que tem lesões cutâneas muito significativas, amplamente distribuídas ali, e num primeiro momento você chama isso, isso é uma manifestação da Covid, mas aí você vai ver isso, na verdade, é um eritema multiforme. E o eritema multiforme é uma reação a medicamentos. Quais medicamentos? Bom, esse é um paciente internado, lá na Espanha. Está usando um monte de medicamentos diferentes. Pode ser induzido, tem uma lista de mais de 40 fármacos que podem induzir o eritema multiforme, favorecido já por essa patologia que está ocupando muito o sistema imunológico, que é a Covid-19. E quando você olha as alterações bucais que estão publicadas nesse artigo aqui, de novo, você vê as alterações, mas você não tem, até as fotos são, porque certamente essas fotos não foram feitas por dentistas, né? Então, assim, não são, as fotos intrabucais aqui, elas não são daquele jeito que a gente gosta de ver. Não aparece muito bem as lesões, né? A gente tem que meio que espiar ali, procurar onde é que está a alteração, mas está valendo. Mesmo assim, elas ajudam a gente a ter percepção do quadro, né? Então, isso aqui são alguns exemplos dos pacientes que estavam ilustrando esse artigo. E aí você vê que os pacientes têm lesões eritematosas no palato duro, tem lesões eritematosas na gengiva inserida ali, fazendo o contorno dos dentes. No caso aqui de baixo, você tem uma criança, você vê que está em fase de troca de dentes, que também tem lesões eritematosas lá no palato. E nesse momento, tudo foi passando batido com essa descrição clínica, né? Você tem petequias, você tem lesões eritematosas e tal. E aí, no transcurso da coisa, a gente começou, quem estava vendo esses pacientes, né? Começou então a perceber e a fazer o diagnóstico diferencial das doenças, e aí você começa a tratar as lesões bucais dos pacientes que têm COVID com o enfoque clássico da odonto, da estômatos. Não, para aí, vamos ver o que é. E aí, se a gente conhece essas manifestações, a gente acaba sabendo o que fazer, sabendo como tratar esses pacientes. Aí, como é que a história andou? A história andou o seguinte, você passa a reconhecer, e agora a gente está numa fase que o pessoal está escrevendo, publicando, mostrando quais são as alterações bucais que estão sendo relacionadas ou que estão aparecendo nos pacientes COVID. E aí surgem dois universos diferentes de pacientes. Você tem os pacientes que estão internados, entubados em UTI. E esses pacientes também têm alterações bucais que a gente conhece porque elas não são exclusivas dos pacientes de UTI que têm COVID. Elas são alterações bucais que pacientes entubados em UTI por qualquer outra razão costumam apresentar. E nesses pacientes, elas também costumam apresentar e às vezes se tornam mais graves porque a internação é mais longa. Olha só como o papel ou a importância do cirurgião dentista em fazer o acompanhamento desses pacientes, porque isso agrava tremendamente os quadros. Se esse paciente passa por uma intervenção ou uma internação longa e os dentes não são limpos periodicamente, não são escovados, a chance desse paciente associado à COVID, que já é uma doença respiratória, fazer uma pneumonia bacteriana sobreposta e às vezes resistente a antibióticos, ela é muito grande. Então, a gente precisa estar atento para essa situação dos pacientes que têm lesões como consequência do tratamento da doença, para o grupo de pacientes que têm lesões que diríamos, não é oportunista, não é bem a palavra certa, mas lesões que concorrem
com a Covid-19, que acabam se manifestando ou acontecendo porque o paciente está passando pela Covid-19, e ainda, e esse para mim é um grande mistério, pacientes que foram tratados, foram curados da doença, e depois passam a ter lesões bucais ou ter manifestações bucais. E olha só, você vai estudar isso aí na literatura, está dito lá que isso não está descrito, né? Que o cara, quando cura, não vai ter manifestações tardias da Covid na boca. Mas eu estou vendo pacientes assim, né? Eu estou vendo pacientes que tiveram a doença, estão curados há 30 dias, às vezes um pouco mais, e que acabam tendo outras lesões bucais que normalmente eles não têm, não tiveram, não teriam, e acabam apresentando essas outras alterações. O que está ficando para trás, eu ainda não sei. Mas como eu falei no início da nossa conversa aqui, a gente está vivendo essa minissérie ainda, né? Os capítulos estão sendo produzidos, estão sendo filmados. Então, a gente já passou por todas essas fases que nós escrevemos, de você querer identificar sinal patognomônico, querer identificar sinal prodrômico, querer identificar manifestações típicas, e agora eu vejo essa questão de gente que teve a doença, está curado, já passou algumas semanas e acaba tendo outras alterações bucais com um comportamento clínico um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado. Um comportamento clínico um pouco diferente do usual. Bom, e aí, qual é a história aqui? Será que, né, então, foi aquela resposta que a gente já teve, né? O vírus em si, né, esse desenho é bem ilustrativo, né, da partícula viral do coronavírus. Ele teria a capacidade de produzir lesões próprias. Então, para dentro da boca, nesse momento, a nossa resposta é não. O que você tem é muitas patologias bucais se manifestando na boca dos pacientes, sim, mas são aquelas patologias que a gente já conhece, que estão se manifestando ou de uma forma um pouco mais agressiva, de uma forma um pouco mais intensa, mas não são lesões novas. Da mesma maneira que isso aconteceu com o HIV, né, tem um paralelo aqui, que quando você tem essas infecções virais, acaba mexendo no sistema imunológico, e aí você tem também doenças na boca que acabam acontecendo. Respondida essa questão, vem a outra questão. Então, são as lesões que estão relacionadas à Covid-19, quem são, afinal de contas, né? A gente precisa começar a fazer a listinha delas. E as lesões que são consequência do tratamento, e essas são usualmente consequências do paciente, para o paciente que está internado, para o paciente que está hospitalizado. E a terceira situação, eu não coloquei aqui, porque a literatura não está dando respaldo para isso ainda, mas eu já estou vendo casos assim, que são lesões de pacientes que curaram a Covid e agora estão tendo alterações bucais que eles não tinham antes, e algumas delas com manifestação clínica inusitada ou com manifestação clínica agressiva. O que a gente encontrou, né? Se você vai para a literatura, os artigos estão começando a acontecer, que justamente buscam identificar essas lesões bucais nos pacientes que têm Covid, nos pacientes que são Covid positivos, nos pacientes que estão com a doença ativa, enfim. Um outro artigo que trata dos novos sinais ou manifestações secundárias, que é justamente essa questão do cara que já teve a doença e que agora tem manifestações na boca, mas ele já está considerado curado da Covid-19. E qual é a lista? Gente, olha só, que a lista chega a ser bizarra, né? Vamos dar uma comentada aí em cada uma dessas situações clínicas aí. Afta aparece em tudo que é outra situação que você possa ter alguma interferência no sistema imunológico. Quem é jovem tem prova, faz afta. As mulheres, quando vai iniciar o ciclo menstrual, podem fazer aftas. Quem está muito estressado, que está com muito problema, e você tem alguns fatores predisponentes que podem estar relacionados à alimentação, porque aí o antígeno atua ali na mucosa e você pode ter o aparecimento delas. Então, pessoal, isso é uma situação que acontece com muita frequência, que você vai ver em diferentes situações nos seus pacientes e que na Covid-19 os pacientes também podem apresentar aftas. Eritema é um negócio engraçado, porque eritema é uma área avermelhada. Classicamente, essa é a descrição de eritema. Então, essas áreas avermelhadas, nós todos precisamos avançar melhor no diagnóstico. Se a gente lembrar
Daqueles casos do artigo da Espanha, que a gente viu aqui agora há pouco, aquelas imagens, o que você via naqueles pacientes em palato e na gengiva inserida eram eritemas. A ocorrência deles não caracteriza necessariamente, como também nós já discutimos, a relação com a Covid-19. Líquen plano, muito interessante essa situação, porque o líquen plano, ele é uma doença autoimune, e a gente sabe que o sistema imunológico, ele está muito relacionado a situações de estresse. Então, talvez, o aparecimento de líquen nesses pacientes seja justamente por causa de todo o estresse que a doença acaba proporcionando, que a doença acaba fazendo o paciente passar por isso. E aí, então, ele acaba desenvolvendo o líquen plano. Mas, vê bem, nada disso, né, gente, isso é dogmático ainda. Nada disso é conhecimento consolidado. A gente está num ponto que os estudos, eles são muito observacionais ainda, justamente porque o tempo de evolução da doença, o tempo de que a gente está convivendo com ela, ele é pouco também. Então, nesse 1 ano e pouco, você vai observando as alterações que estão acontecendo e aí você vai publicando esses artigos para contar essas alterações que estão sendo percebidas. Herpes, e aí o herpes está vindo de uma forma muito intensa, tanto herpes simples como herpes zoster, e aí herpes zoster, inclusive, com manifestação intrabucal, forma agressiva. Essa é uma das situações que eu tenho visto em pacientes que já foram tratados da Covid-19, que curaram, que tiveram a doença há algumas semanas, e aí fazem herpes de forma muito agressiva, de forma muito intensa. Muda alguma coisa na forma que você vai tratar cada uma dessas patologias, cada uma dessas doenças? Não, não muda. Você vai utilizar o seu protocolo de tratamento, o que dá resultado para a afta, você vai usar os seus esquemas de tratamento para líquen plano, com corticoide tópico, corticoide sistêmico, laser terapia, enfim, seja lá o que for, mas é da mesma maneira que você vai fazer o tratamento das doenças. O que precisa é ter o diagnóstico correto aqui. E no herpes também, você vai utilizar algum dos medicamentos que você costuma utilizar para fazer o manejo do herpes, quer seja o simples, quer seja o zoster. Às vezes precisa um pouco mais de tempo, a gente também percebe que alguma dessas lesões são refratárias, elas são mais resistentes. Até hoje eu vi 2 casos de síndrome de Melkerson-Rosenthal. Cara, isso é raríssimo. E agora isso está aparecendo como algo mais frequente nos pacientes Covid-19. Primeiro, deixa eu explicar para vocês o que é a síndrome de Melkerson-Rosenthal. Então, ela é uma doença genética, o paciente vai ter edemas ou aumentos de volume recorrente do lábio inferior, isso fica grande, aí ele diminui de volume, mas ele sempre deixa um resquício daquele aumento de volume que ele teve. Quer dizer que ele diminui de tamanho, mas ele não volta a ficar como ele era, sempre vai deixando um pouquinho. São 3 manifestações. Aí, além desses edemas, esse aumento de volume recorrente do lábio inferior, o paciente faz paralisia de facial, paralisia de Bell, e língua plicada, língua fissurada, múltiplas fissuras linguais. Então, olha só, isso é muito raro. Você pode fazer uma biópsia no lábio inferior da mucosa, e aí vai ter um componente inflamatório crônico, granulomatoso, bem marcado, e isso te ajuda no diagnóstico da síndrome. Mas é muito difícil disso aparecer, né? Tanto que, poxa, eu trabalho há 30 anos com isso e vi 2 casos só até hoje. Mas olha, que a gente fazia um paralelo com a história do HIV, e lá no HIV tem a história do sarcoma de Kaposi. O sarcoma de Kaposi era raríssimo você ver em pacientes, né, na vida, assim, na sua vida profissional. E até hoje é muito raro você ver que sarcoma de Kaposi, exceto nos indivíduos que são HIV. Nesse grupo, a prevalência ela é muito maior do que na população normal, né? Na população que não tem o HIV. Aí o que mais você tem? Mucosite relacionada à medicação, né? Então, isso talvez seja eritema multiforme, que acabou sendo diagnosticado como mucosite, porque as lesões do eritema multiforme na mucosa da boca, elas são muito parecidas com a mucosite. Periodontite necrotizante. Então, aquela questão de novo, né? Mexeu no sistema imunológico, o que for oportunista, bacteriano ou viral, e pode acontecer na boca,
vai acontecer. Então, fica atento, porque isso vai acontecer. Quelite angular está relacionada à candidíase, angina bolhosa hemorrágica, isso também é relativamente raro de acontecer, acontece normalmente em pacientes com mais de 40 anos, se acredita que seja um fenômeno alérgico. O paciente conta uma história bizarra para você, né, que forma uma bolha de sangue, normalmente no palato mole, e é isso mesmo que acontece. Língua geográfica, um achado ocasional, e a síndrome de Mel-Wilson-Rosenthal, que a gente já comentou. Inclusive, né, desses dois casos que eu vi até hoje na vida, se você procurar na internet aí, pelo meu sobrenome, você vai achar um desses casos publicados numa revista científica, né? Foi o primeiro caso que a gente viu, ele está publicado na literatura acadêmica. E aí, pessoal? Bom, e aí o que acontece? Acontece que, como a gente citava, você tem aqueles pacientes que têm lesões que são complicações do tratamento que eles estão recebendo. Por exemplo, você tem um paciente que está internado, entubado, aí ele sofre aquelas movimentações, né, que normalmente o paciente COVID é colocado de bruços por alguns períodos de tempo para melhorar a ventilação dele, e acaba que esse paciente pode traumatizar a própria língua. Então, você vê ali extensas lacerações na língua desse paciente. Essas lacerações ali, elas são manifestações da COVID? Não, elas não são manifestações da COVID, embora o paciente seja COVID. Mas elas são complicações do tratamento. Da mesma maneira que você pode ter nesses pacientes que estão há tempo internado, candidíase bastante agressiva, candidíase muito significativa, e os cuidados bucais do paciente que está internado, eles são muito importantes, eles têm que ser feitos, né? A enfermagem que faz isso, mas pode acontecer essas situações, né? Porque, afinal de contas, quem entende de boca é o dentista, né? Essas situações de traumas, eles podem ser dramáticos, né? Eles podem ser bastante complicados. Então, o paciente ficou em decúbito, e olha a questão do lábio aqui, né? Então, esses pacientes têm ressecamento dos lábios, acaba aparecendo ulcerações, quelite angular, a cândida oportunista, e a língua lá extremamente traumatizada. Então, o que você tem que fazer aqui se você vai tratar um paciente desses? Ou se o paciente teve alta, e aí procurou você para receber esse atendimento. Úlcera crônica, não está na lista ali. As lesões provocadas por traumatismo dentário, então, não são lesões relacionadas ou provocadas pela COVID-19, mas são lesões relacionadas ao tratamento da COVID-19. Então, devido à manipulação, aquele decúbito que o paciente é posto, aquilo pode eventualmente traumatizar os dentes, e nós comentávamos justamente sobre a questão de se esse paciente teve alta e chegar para você, ou se você está fazendo atendimento hospitalar, se você trabalha numa cidade pequena e é chamado no hospital para ver um paciente assim, qual é a conduta? A conduta aqui é tratamento de úlcera crônica. Então, você tem que fazer a proteção que for possível ali, a desinfecção das lesões, desinfecção da ferida, e é esse o manejo que você vai ter que fazer. Então, desinfecção é importante, clorexidina ajuda bastante nesses casos. A situação do herpes zoster intrabucal, o herpes zoster nos pacientes COVID, a gente tem visto que, primeiro que você vê herpes zoster intrabucal não é comum. E nos pacientes COVID parece que isso está tendo uma prevalência maior, a gente só vai saber com o tempo, né, se isso vai realmente acontecer. E para que você não tenha dúvida no diagnóstico, talvez você tenha que solicitar um exame complementar, e aí é o IgG zoster, que vai mostrar para você se é realmente herpes zoster que o paciente está enfrentando. E você vai ter situações como essa aqui, com lesões bem marcadas na língua, parece afta gigante, isso é extremamente doloroso, e o tratamento vai se fazer com os antivirais que você costuma utilizar para o tratamento do herpes. Talvez tenha que utilizar por mais tempo, tá? Para que você tenha resultado. Então, muita atenção, porque isso não é comum de se ver, mas isso está aparecendo, e eu tenho visto isso aparecendo em pacientes que curaram a COVID recentemente. Eles curaram a COVID há 2, 3 semanas e acabam fazendo essas manifestações de zoster. Isso tem aparecido. Então, fica atento, né? A gente, durante essa fase, assim, né, que a gente está aprendendo com a doença ainda, certamente muita coisa vai modificar, muita coisa ainda vai mudar no entendimento.